Estivemos nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025 na localidade Cajazeiras, no município de Barras, no Piauí, a convite da TV A Grande Barras, mais especificamente do grande e competente repórter Juraci Silva. O objetivo dessa viagem era atender à solicitação da população para o esclarecimento de uma série de manifestações luminosas que vem perseguindo os moradores daquela localidade. Diante desses fatos, foi realizada a primeira pesquisa de campo. Ainda nessa fase inicial, verificou-se a grandiosidade de ocorrências possivelmente ufológicas que merecem a longo prazo de uma série de viagens até que se possa entender o que de fato vem acontecendo na região interiorana daquele município. Aqui nesse vídeo inicial, vocês verão o caso Cleusa, possivelmente o primeiro relato dessas manifestações por lá. Será apresentado a entrevista na íntegra e, por ser um pouco longa, mais rica em detalhes, o vídeo consta basicamente desse caso. Lembrando que nos próximos vídeos teremos tempo para explorar outros eventos e bastidores dessa pesquisa. Desde já, o meu sincero agradecimento a Juraci e sua equipe pelo apoio dado nessa jornada. Agradecemos também àquela população que nos cativou com sua afetuosa recepção. O meu muito obrigado também aos colaboradores que estão permitindo que o trabalho continue. Segue o primeiro vídeo dessa pesquisa de campo. Nós vamos ouvir o depoimento aqui da dona Cleusa, que foi o primeiro relato aqui de ocorrência ufológica na região, e ela vai nos narrar como tudo aconteceu. Dona Cleusa, a senhora pode nos contar como foi a sua experiência com essa luz? Então, a gente tem alguns meses que está morando aqui no Cajazeiras, e eu nunca tinha visto, mas aí a gente começou a trocar um pouco o dia pela noite, por causa do sol, e começamos a capinar à noite, eu e meu esposo, né, aqui ao redor da casa. E aí, nesse trabalho, a gente começou a ver a luz seguindo a gente. Aí até, como a gente tem uma criança em casa, e aí ela começou a ficar desesperada, o que é isso? Eu falei, não, são satélites tirando foto nossa, né? Aí tá, e continuou, só que quando começou a ser muito constante, né? Aí a gente falou, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para os nossos vizinhos, né, daqui a 1 quilômetro, falei, olha, tem alguma coisa errada neste lugar, são 3 luzes focadas em cima da minha casa. Quando eu falo em cima, tipo, era uma aqui, outra lá e outra aqui. E aí eu falei, se são 3 luzes, o que está acontecendo? Aí não, aí levaram na brincadeira, porque são moderadores novos, né, eles estão observando vocês. Outros falaram assim, deve ser porque lá tem dinheiro. Teve muitos comentários. Aí a gente continuou o trabalho e era sempre aquilo, como a gente tocava muito fogo à noite, e aí a gente começou a tomar banho fora. E aí, como a gente começou a tomar banho fora, aí começou a aproximar luz demais. Eu falei, gente, isso não pode ser satélite fotografando a gente. Não, deu uma coisa estranha. E aí uma certa noite eu falando ao celular com a minha filha, eu vim por cá, fiquei andando e terminei indo para baixo da área de serviço, e aquela luz começou a seguir. Então ela chegou tipo a 3 metros de distância de mim. E eu comecei a me apavorar, porque eu comecei a bater na porta dos fundos, né, e falar pro meu esposo, abre a porta, e ele achava que eu estava de brincadeira. E eu não queria gritar porque eu estava ao telefone. Como minha filha vai vir para cá, eu não queria assustá-la, né? Aí eu comecei a gritar, assim, abre a porta, muito nervosa. E a luz chegou, eu falei, vai me levar. E aí ela chegou perto de mim, eu falo da minha maneira, como se fosse um flash que disparou em mim, né? Chegou bem próximo, a 3 metros, mais ou menos assim, e eu fiquei assim, sem ação. E disparou aquele flash em mim, eu falei, pronto. Agora, não sei o que aconteceu.
Quando disparou, eu fiquei cega, né? Quando, assim, muito rápido, 2 minutos depois, aí eu voltei e falei, nossa, vocês não abriram a porta para mim, a luz ia me pegar, só que disparou e me sumiu. Então, esse foi o mais próximo que eu vi. São três tipos de cores, né? É como se fosse um laranja vermelho por aí, um verde e uma azul, né? Assim, a gente consegue identificar isso. Não sei se essas são as cores normal, mas a gente consegue identificar essas cores, né? Que tanto eu, meu esposo, a minha netinha que mora com a gente viu. A minha netinha não estava mais aqui fora porque ela tem muito medo, porque ela também vê andando, né? Aí a gente começou a relatar isso aí, ninguém acreditou. Aí para minha neta não ficar com medo, eu ficava falando, não, são satélites andando, mas geralmente satélite não anda, né? Mas é porque eu falei, olha, hoje em dia a gente é filmado o tempo todo, né? Então, assim, eu tive que passar essa ideia para ela. Mas não é satélite, não é drone, porque satélite ele fica lá no ponto que você não consegue nem visualizar. E estrela não anda. E a Zuzi anda, ela segue pessoas. Aí depois disso, né, se passaram o quê? Se passou, depois que eu tô aqui, tem uns 9 meses, aí agora o pessoal veio ver. E depois que está seguindo outras pessoas, ficou melhor porque parou de ficar um foco aqui em cima da nossa casa, né, no nosso terreno. Aí assim, mas isso é um pouco assustador, porque nós não sabemos do que se trata, porque não tem barulho. Ela aproxima silenciosa, numa rapidez muito constante, e quando você vê, ela já está em cima de você, né? E como eu falei, ela ficou mais ou menos a 3, 4 metros, sim, porque eu me apavorei, porque eu estava ali embaixo, aí ela veio até essa palmeira ali, muito perto. Então, assim, é preocupante, porque não é drone, porque drone, né, você vê, principalmente como a gente morava em Brasília, tem muita plantação de feijão e soja, o drone, ele joga veneno, então você vê o que é drone, você sabe o que é drone, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue identificar. A gente só consegue identificar que é uma luz. Que luz é essa? Não sabemos, né? Mas que ela anda, segue pessoas, a gente aqui começou até a conversar com ela, entendeu? A gente falava assim, não, você já tá aí, né? Aí ela piscava bem pra gente, se aproximava um pouco. Falou, ó, mas a gente não tá tendo mais medo. A gente começou a conversar, porque se ninguém tava acreditando... Começou a haver uma interação entre você e essa luz. Sim, eu e meu marido, a gente falava assim, a gente não tem mais medo não, viu? A gente tá aqui, a gente vai ficar. E ela sinalizava pra gente e aproximava, como se ela estivesse entendendo. Entendeu? Essa luz que, quando estava mais próxima, que cor ela ficava? Então, ela parece, aos meus olhos, parece 3 cores, do meu esposo também. É um vermelho laranjado, um azul e um meio verde, assim, da identificação, tipo, como se fosse 3 cores. Quando ela jogou esse flash, né, que você falou que jogou em você, sim, você sentiu alguma coisa no corpo, assim? Algum efeito colateral naquele momento, ou no outro dia teve dor de cabeça, seus olhos ficaram vermelhos, alguma coisa assim parecida? Não, eu não percebi isso, né? Porque, na verdade, eu só fiquei muito nervosa e me tremendo muito, né? Mas eu não percebi, porque eu já entrei com aquele nervoso, e aí eu não... Ultimamente você tem tido sonhos assim estranhos, alguma coisa assim? Não, não, né? Não. Os horários em que essa luz aparece e apareceu, né, são assim repetitivos, os mesmos horários ou em horários diferentes? Na verdade, são praticamente os mesmos horários, né? Só que tem uns horários que ela vem mais forte, é como eu falei, eu comecei, mas meu esposo a interagir, porque a gente ficou assim, e aí, o que vai acontecer, né? Nessas aparições dessa luz, você observou que ela se aproximava, aparecia aqui depois que vocês saíam da casa, ou ela já ficava como se estivesse esperando que vocês fossem para essa área aberta? Deu para observar isso ou não? Olha, então, como eu falei, a gente capinava e aí a gente percebeu, alguma coisa a gente ficava vendo, andando, né? E que a gente...
meu esposo ali capinando, aí veio, eu tava vindo aqui, eu falei, uai, peraí, tem alguma coisa vindo na tua direção, corre, corre. Aí a gente começou assim, esses sinais. E aí, isso era entre 7 e pouco, 8 da noite, né? Porque a gente começava a capinar, que a gente viu, né? Pode ser que venha antes, né? Mas a gente viu esses horários porque os refletores tudo ligado, aqui nós trabalhamos, né, à noite, então entre 7 e pouco, 8 horas, a gente começou a perceber isso aí. E porque 8 horas, 8 e meia, a gente parava para tomar banho, entendeu? Então a gente ficou dali, ela vinha, eu falei, peraí, você tá fotografando a gente tomando banho aqui? O que é isso? Então assim, a gente começou a não saber o que estava acontecendo, assim, a gente começou a fechar a nossa porta, porque uma que ficava centralizada, ela ficava mirando dentro da porta e tal, eu falei, poxa, você tá tirando minha privacidade agora, né? Então a gente ficou nessa interação, e assim, é como se entendesse, eu não sei, mas assim, ela aproximava, piscava nessa direção e tal, meu marido também conversava. Você observou se era um objeto, dois, ou era mais outros objetos? Chegou em algum momento se manifestou mais de uma luz assim? Sim, 4. Quatro? 4 pontos. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada neste lugar. Foi quando eu chamei a minha vizinha e falei, olha, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Por que estamos sendo observados? Eu falei assim, olha, eu até sugeri de vender aqui. Falei para eu vou embora, porque eu nunca vi isso em Brasília, entendeu? São 4 pontos aqui, e ficam andando, né? E aí eu falei assim, estou muito assustada. Aí foi quando o marido dela falou, não, você tá vendo estrela? Eu falei, estrela não anda. Estrela não fica piscando 3 cores, né? Aí eu falei, são 4 posições. Como eu falei, a nossa área não tem luz, né? Por isso que a gente tomava banho lá. E aí quando eu vi a quarta, foi porque vinha de lá. Eu falei, não, outra aí. E a gente começou a tomar na ponta de lá. E aí eu ouvi essa outra. Eu falei, poxa, estamos sendo vigiados, né? Aí eu fiquei muito, eu falei, será o que é isso? Por 4 luzes nos vigiando, só aqui? Você disse que morava em Brasília, né? Sim. Lá teve alguma ocorrência assim com você, com uma interação? Não. Só quando vocês chegaram aqui? Sim. A única que eu soube sobre isso é quando eu era criança, né? Lá no Pará. Quando eu era criança, eu morava no Pará. E lá aconteceu muitos fenômenos de uma luz que ninguém nunca soube identificar o que era, né? Que aparecia tanto criança como idosos mortos, né? Meu pai tá aí, meu pai vai fazer 90 anos, né? Ele tá lúcido para contar essa história, porque ele foi uma das que viu, ele, minha tia, e assim muitas pessoas viram. Mas em Brasília, quando eu moro lá, moro há quase 30 anos que morava em Brasília, já fazia 30 anos, nunca vi isso. Qual era a região do Pará que você, quando era criança, morava, se lembra? Nós morávamos em Jacundá, entre Marabá, 1000 quilômetros de Belém, a 200 quilômetros de Marabá. Dona Cleusa, nós soubemos, através do pessoal aqui da região, que houve uma perseguição no veículo de vocês, quando você estava dirigindo para casa. A senhora pode nos relatar como foi que ocorreu? Sim. Nós fomos convidadas para um culto evangélico ali no povoado Lameirão. E aí, quando terminou, nós estávamos voltando para casa. Quando chegou na altura ali da casa do professor, saindo do Lameirão, na verdade, das primeiras casas, já para Cajazeiras, para cá, começou a luz vindo e ela começou a baixar e a gente estava com os vidros abertos. Eu falei, poxa, de novo luz. Aí falou, eu vou fechar o vidro, dentro do carro tu não vai entrar, né? Porque como ela anda muito rápido, ela é muito rápida. Ao mesmo tempo que ela anda, é como se ela se escondesse nas palmeiras, né? Eu falo assim, mas eu acho que ela se esconde em outro lugar. Mas a gente tem essa sensação, né? Que ela se esconde nas palmeiras. Então, foi mais uma vez, porque depois que começou perseguir essas outras pessoas, que começou a ver, aqui ela fica num ponto estratégico que não abaixa muito, né? Ela fica só, é como se ela se comunicasse. Quando houve essa aparição, vocês estavam no carro, como que ocorreu? Apareceu de repente, ela estava longe, aproximou, ficou próximo do carro, como se deu? Então,
A gente estava vindo e de repente, do nada, eu vi ela como se descesse assim numa altura, tipo da palmeira ali. E aí começou a seguir, mesmo. Ela é muito rápida. Se você ver, quem já viu ela andando sabe que ela é muito rápida. Se você, tanto que eu consegui fazer vídeo porque eu fico com a câmera ligada o tempo todo. Ela já tentou tão perto da gente nesse piquezeiro que eu tentei ligar a câmera, mas o nervoso não deixa você ligar, entendeu? Porque você fica muito nervoso, porque ela está muito próxima de você, e aí você tem medo dela se aproximar demais, sabe? E te levar, assim, uma sensação muito ruim. Então, eu consegui, porque eu já fico com a câmera ligada. Eu falei, ó, vou te filmar. Nessa interação que você fez com essa luz, ficou bem próxima mesmo. Em algum momento você ouviu como se fosse alguém falando dentro da sua cabeça, alguma Não. comunicação assim telepática, vamos dizer assim? Não, não. A única coisa, o que ela responde é por piscada. Ah. Entendeu? Quando você fala alguma coisa assim para ela... Sim, a gente fala assim, quando eu e meu marido, a gente não tem medo. Você tá aí, você já tá observando? Aí ela tem aquela sensação e ela anda e ela... Tipo assim, eu falei, você tá entendendo? Será que tem alguém monitorando? Mas não é drone, entendeu? Porque drone tem alguém monitorando, né? Isso, com certeza. Mas ali não tem, você não vê barulho. Não tem barulho. A senhora tem como fazer uma comparação assim, em relação ao tamanho dessa luz? Tem como fazer um comparativo? Olha, quando ela se aproximou, então assim, você não tem uma sensação de tamanho. Por quê? Porque você não consegue muito assim, você quer correr dela. Porque você quer fugir daquela situação. Você quer fugir daquela situação. Agora, o que você consegue identificar? Porque ela vai aumentando de tamanho e ela começa a piscar mais forte. Os 3 pontos de luz dela vai começando a ficar mais forte e ela se aproxima. Então você fica tão desesperado que você não olha assim fixo, não. Entendeu? É como aqui, ó, ela foi pegar meu marido, e eu tentando ligar o celular, porque ela tava muito próxima, mas eu não conseguia, a mão treme e tal. Eu falei, peraí, eu tenho que ficar com a câmera ligada, é o único jeito. E no vídeo, né? Porque o dia que ela se aproximou bastante aqui também, eu tentava tirar foto, eu não conseguia, minhas mãos tremiam, porque, assim, uma coisa é você ver um ponto lá piscando longe. Distante, né? Isso. Outra coisa é quando ela se aproxima, você fala, você não sabe o que é, né? Porque os antigos contavam muitas histórias, né? Então, o desconhecido, né? Dá medo. Com certeza. Sem saber o que está por trás daquilo, Sim. quais as intenções, né? Sim. Que aquela luz pode oferecer para vocês. Então é realmente algo assim que deixa a gente pensativo nesse tipo de contato, né? Sim. Um objeto que a gente não sabe a procedência, não sabe as intenções, não sabe o que é que ele pode fazer com a gente, né? Mas pelo seu relato, a gente tem observado que esse objeto parece que ele compreende o que você fala, né? Parece que ele, de alguma forma, ele interage com pelo menos a sensação, pelo menos a emoção que você demonstra naquele momento, ele tem uma reação, como se ele pudesse estar ali observando, né? Sim. Tentando compreender o que é que você está fazendo naquele momento, né? Como você está, digamos, trabalhando no seu dia a dia. De alguma forma ele está assimilando ou tentando interagir com alguma coisa. Sim. Muitas vezes o que causa nesse tipo de contato é o medo, né? Sim. E isso é natural do ser humano, né? Quem não tem medo do desconhecido, mas com certeza isso pode evoluir para algo que deixe de acontecer, pelo menos diminua o medo, né? Eu tenho visto aí pelo seu depoimento e de uma certa forma me parece que já estava até se acostumando com essa luz. Sim, nós já acostumamos, na verdade, até a minha netinha, ela tem 11 anos, aí eu falei, não, aí ela começou do mesmo jeito, ela veio a gente conversando, ela falou, ó, eu não tenho mais medo de vocês, agora eu fico aqui fora. Aqui a mãe dela liga, aí eu falo, não, ele só vai te filmar, porque a gente vier fotografado, porque hoje em dia, né, a sua casa, daqui a pouco aparece lá, tudo, o seu endereço e tal. Aí eu falo pra ela não ter medo,
Porque se eu colocar para ela ter medo, fica difícil, né? Mas eu sei que não é satélite. Satélite não se aproxima. Satélite não tira foto sua. Eu falo que é tirar foto assim, no sentido de flash, porque o satélite está lá, ele está te monitorando, tudo bem. Mas ele não vai se aproximar, ele não vai disparar é um flash, porque para mim foi um flash, né? Só que é um flash gigante, né? Então, assim, mas a gente já não tem. A minha netinha, ela já conversa do mesmo jeito. E a luz, quando você começa a interagir, ela começa a piscar bem, como se ela entendesse. Ela começa a piscar bem bastante, vai e se aproxima assim, só que ela não se aproxima mais tanto da gente. É como se agora, eu falei, agora eu posso estar acreditando, só que agora ela não se aproxima da gente como antes. Observa mais. Ela só observa, fica lá, entendeu? Aí ela dá, assim, que nem ontem, quando a gente saiu, aquela que eu mostrei pra você, ela tava vindo pra cá, ela veio até a altura mais ali, aí aumentou um pouquinho, deu os sinais das 3 luzes pra gente. Aí eu falei, você já apareceu de novo, a gente ficou até daqui. Pelo que eu tenho observado aí, talvez ela se aproximava antes de você tentar fazer algum registro, né, dela. Sim, agora ela não se aproxima mais. Como se ela soubesse que se ela se aproximasse, você teria novamente a ideia de registrar aquela lâmpada. Antes, como só interagia com a lâmpada sem tentar provar a existência daquela era luz, mais constante. ela mais constante e era mais próxima, né? Mais próxima, olha, você falou algo bem, bem certinho, porque antes eu só corria dela o tempo todo. Aí depois eu falei para ela aqui na porta, realmente, eu falei dessa maneira, eu falei, a partir de hoje eu vou te filmar, porque tô falando para as pessoas, ninguém quer acreditar. Agora eu vou ficar com o celular ligado na câmera que eu vou te filmar. Como se ela tivesse entendido. Que aí foi bem difícil, sabe? Ela não se aproxima mais tanto. Mas teve isso, eu realmente falei isso aí, eu falei, a partir de hoje eu vou filmar, que ninguém tá acreditando em mim, eu vou filmar, vou te mostrar. Com certeza ela entendeu a sua mensagem, o seu recado, né? Sim. E aí passou a observar apenas distante, né? Sim, e agora, e depois que eu fiquei falando isso pra ela, e aí eu tentei fazer vídeo, só que, como eu falei, ela já, no dia que eu tentei, né, que ela tava muito próxima, eu fiquei tremendo, não ligava, eu falei, tu não vai esperar, você anda rápido e tal, e desesperada, e não consegui. Aí depois que eu consegui, quando ela já tava mais, assim, quando eu já vi com a câmera ligada, eu falei, mas ela já não veio mais tão próxima de mim, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. É como se entendesse, como se ouvisse, sabe? Eu não consigo... Vocês já viram alguma coisa acontecer dessa maneira por aí? Não, primeira vez que eu vejo assim uma pessoa interagir com essa luz. Porque normalmente quando isso ocorre, a pessoa quer fugir daquela situação, quer se esconder, quer sair de qualquer forma. Mas essa situação de interagir, de conversar, de tentar passar um recado, uma mensagem para essa luz, é a primeira vez que eu estou ouvindo um depoimento desse tipo. Eu acho até interessante porque o seu depoimento vai muito além do que as pessoas relatam, porque as pessoas relatam mais foi perseguida por uma lâmpada, por essa luz, fugiu, se escondeu numa moita, é o que é mais tradicional nesse tipo de contato, nesse tipo de ocorrência. E eu fico até pensando, né, imaginando, se não tivesse feito nenhuma afirmação que iria fazer esse registro e tivesse continuado essa comunicação com essa luz, com certeza ela ainda iria ficar mais próxima de vocês aqui, e a gente fica tentando imaginar qual seria a atitude dela diante dessa comunicação, dessa interação entre vocês e essa lâmpada. Seria algo assim inusitado, vamos dizer assim. Para mim seria algo assim que eu teria conhecimento pela primeira vez. É como, deixa eu ver aqui, é como se ela anda bem rápido assim, ó, é como se ela andasse tipo de lado, né, assim, que ela vai rapidão assim, ó, uma vez de lado que ela se encontra e desaparece do nada, assim, sabe? Aí, quando ela aparecia todos os três pontos aqui em cima da gente, ficava focado, sabe, refletores em cima da pessoa, e nós captando.
Aí a gente só se assustou porque elas andavam. Aí, porque são 3 cores. Aí o meu esposo falou, rapaz, eu falei, vai te levar. Ele, não tô nem aí. Aí a gente começou a ter essa comunicação. Ó, a gente vai continuar aqui fazendo serviço, não tô nem aí não e tal. A gente só não vai mais tomar banho ali porque você fica filmando a gente, fotografando. A gente ficava assim na brincadeira com ela, né? Aí eu falei, como que a gente vai aparecer? Você não dá privacidade pra gente? A gente ficava falando assim. Na sua concepção, assim, no seu projeto para esse local que você mora, assim, eu vejo que você falou que trabalha à noite, né? Uhum. No seu pensamento em relação à natureza, a essa interação de trabalho, o que você faz à noite em termos de trabalho com a natureza aí? Você planta alguma coisa, cuida de canteiro, o que é que você faz? Eu cuido de canteiro. A gente estava queimando a roça e queimando as palmeiras, lixo, à noite. Aqui tá tudo limpo porque a gente tá capinando, já vai nascendo, a gente continua capinando, porque o sol é muito quente. Hoje a gente trabalha, a gente acorda muito cedo, começa a trabalhar, e aí quando dá uns 4 e pouco, meu esposo também começa a molhar a planta, e eu começo, e eu tenho mania de conversar com planta, conversar com a terra, falar obrigado, terra. Então você tem uma interação com a natureza, assim, bem forte, né? Sim. Eu converso com as plantas, com tudo, porque assim, tudo é energia, né? Tudo é energia. Você tem uma energia, eu tenho, a planta tem, a terra, né? E eu falo, olha, terra, tu é abençoada, eu vou plantar aqui, porque tu vai me dar um alimento e tal. A cebolinha, eu converso com tudo, até com os animais. Bom dia, galerinha, tudo bem? Eu vim trazer comida, eu vivo conversando assim. Possivelmente, não posso afirmar, né, e isso é apenas no campo teórico, né, mas possivelmente, como você falou aí, que tudo é energia, com certeza esses objetos, essas luzes, elas captam a sua energia, sabe? Talvez a aproximação que elas tenham com você seja por causa disso. Elas veem com uma maior profundidade essa questão da energia, a energia que nós emanamos, né? O pensamento, a ideia que nós temos de trabalhar por um lugar, pela natureza, pela paz, pela prosperidade do planeta, né? Digamos assim, o amor pela natureza, a comunicação, talvez, né? Possivelmente isso é algo teórico, né? Não podemos afirmar que isso seja verdade, mas talvez esse seu pensamento, essa forma de você lidar com a natureza, essa comunicação de forma energética, né? Que tudo é energia, com certeza talvez isso aí tenha possibilitado, tenha criado um canal de comunicação com essa luz. E isso eu acho bem positivo. Uma coisa interessante é que, como eu falei para o senhor, eu estava falando no celular com a minha filha, que está em Brasília, e aí fui saindo pela porta da frente, né, isso era umas 8 e pouco da noite, fui saindo e fui rodando o quintal, conversando com ela, e fui parar embaixo da área de serviço ali. E eu no celular, foi quando ela desceu. Talvez se eu não tivesse falando ao celular, ou teria corrido, não sei o que teria acontecido. Mas ela veio na minha direção, e aí o ponto de luz ficou entre 3 a 4 metros de distância de mim. Aquela luz muito forte, que como eu falei, batendo na porta ali, falando no celular, tá, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Fiquei assim, agindo assim, olhando para ela, abre a porta, e olhava, abre a porta, e aquele lá. Só que assim, o meu medo, e por estar no celular e não querer passar medo, porque a minha filha começou a falar, mãe, então eu não vou para aí. Eu falei, não, eu não queria passar isso para ela na hora. Talvez se eu não tivesse no celular, eu tinha tentado, porque ela veio bem próximo de mim. Tentado fugir de alguma forma, Fugir, né? talvez tentado observar mais, porque eu estava tentando não passar medo para. Foi uma situação até difícil para você, conciliar o medo e ao mesmo tempo não passar isso para outra pessoa. Porque eu vou falar para você, eu vou me afastar um pouquinho, a luz ficou essa distância de mim. Distância aqui, ó. E eu pensava assim, eu falava, vai me pegar, tá tudo bem, abre a porta, tá tudo bem, abre a porta. Aí, e ela aqui, eu falei, vai me pegar agora. Aí foi quando eu peguei e virei assim, porque eu falei, vai me levar. Eu virei assim, de lado para ela, e ela disparou aquele mim, pá! Eu fiquei cega, e quando eu virei, ela não estava, né? Então, assim, foi o mais próximo. Talvez, se eu não estivesse falando no celular, talvez teria a atitude de olhar melhor o que era aquilo, talvez, né? Mas eu não quis passar o medo que eu estava sentindo para minha filha,